seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje a gente está aqui com a doutora Laura Beber para falar um pouquinho sobre a sua especialidade, né, que é a tricologia, que é uma especialidade da dermatologia que cuida da saúde capilar e do couro cabeludo. Então seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, Nathalie, pelo convite. Você falou muito bem, né? A tricologia, ela é uma área, né, dentro da dermatologia dedicada ao estudo do cabelo e dos pelos. E quando que as pessoas sabem que elas precisam buscar um dermatologista com aperfeiçoamento em tricologia? É muito importante essa tua pergunta, porque ao se deparar, né, com uma queixa, né, de queda de cabelo, é muito importante que a pessoa procure um dermatologista, porque é o profissional que vai estar capacitado a entender melhor essa queixa. Por que isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas acabam perdendo tempo fazendo ali a receitinha da vizinha ou do outro, e a gente tem inúmeras causas de queda de cabelo, e algumas dessas causas a gente divide assim, alopécia é um termo geral para a gente definir essa perda de cabelo, e algumas alopécias são cicatriciais. Então, o que significa isso? Que a gente pode ter um processo inflamatório ali em volta desse fio, que vai gerar uma fibrose, ou seja, uma cicatriz. E quando eu tenho uma cicatriz, esse pelo não nasce mais. Então, assim, você procurar o dermatologista que tenha, né, trabalhe com essa área da tricologia é fundamental. O quanto Porque antes. o quanto antes. Então, eu vou comentar aqui com você algumas dicas que a gente pode passar para as pessoas que elas, né, se elas estiverem apresentando isso, elas devem buscar o dermatologista. Então, há um aumento muito grande na queda. Em geral, a gente tem um número mágico aí, em torno de 100 a 150 fios por dia, que é normal cair. Certo. Mas, às vezes as pessoas percebem, sabe que aquela queda está além do normal. E como que as Né? pessoas podem identificar isso? Assim, por exemplo, por exemplo, meu cabelo geralmente ele fica em tudo, fica em casaco, tudo mais. Eu sei que esse é meu normal. Quanto que é o a mais suficiente para procurar um médico? Exatamente, exatamente. É difícil que a pessoa vá contar esses fios, né? Mas Sim. você já sabe mais ou menos a quantia ali que cai. Uhum. Mas, eu pentei o cabelo, eu lavo o cabelo e tá caindo muito mais do que geralmente cai. Isso é um sinal de alerta para buscar atendimento. Outra coisa, eu estou enxergando mais meu couro cabeludo. Às vezes a pessoa não vê cair. Mas, por exemplo, vai no espelho e vê que, nossa, aqui tem menos cabelo do que tinha antes, ou as entradas, ou quando o cabelo está molhado fica aparecendo mais o couro cabeludo aqui em cima, ou a pessoa se expôs ao sol e queimou o couro cabeludo, ou a pessoa não sente nada ali, às vezes, mas está com uma área de falha, de repente uma área sem cabelo, ou tá com alguma área do couro cabeludo que tá mais vermelha, tá mais inflamada, tá mais descamando, né? Uhum. Outra coisa, às vezes a pessoa tem perda de sobrancelha, de supercílio, então começa a ter alteração aqui, ou começa a linha aqui da implantação, que a gente diz como se o cabelinho fosse nascendo mais para trás, como se essa testa estivesse ficando maior. Todos esses são sinais de atenção. Né? E tem alguma fase da vida, assim, que é normal começar a cair mais o cabelo, que aumenta, assim, progressivamente? Ou se mantém estável, geralmente, durante a vida? Existe, né? Uma das principais causas que a gente tem é a alopécia androgenética, por exemplo, né? Que o próprio nome já é definitivo. O andro ali vem dos hormônios masculinos e genética, porque ela tem uma predisposição genética. E ela vai sendo cada vez mais frequente com o avanço da idade, né? Então, esse cabelo, ele tende a um afinamento, né? Isso é muito comum. Teve um estudo recente de um colega nosso de Botucatu que quase 80% dos homens, em algum momento da vida, vão ter alopecia Nossa. androgenética, né? E essa Então, é associação... muito, muito comum. E não só os homens, também afeta
as mulheres, né, de uma maneira, às vezes um pouco diferente. A do homem a gente vai ver mais aqui, a gente vê as entradas, às vezes a gente vê aqui nessa região que a gente chama do vértice. A mulher às vezes tem um padrão aqui mais frontal, né, mais, Uhum. mas acomete ambos. Então, conforme a idade vai aumentando, isso tende. Tem algumas outras alopécias que, por exemplo, né, alopecia frontal fibrosante que tem ficado, que é uma alopecia cicatricial, que a gente tem visto mais recentemente, a partir aí as primeiras descrições, aproximadamente de 1990, que essa linha de implantação aqui do couro cabeludo vai andando mais para trás. Um dos picos é ali a mulher perimenopausa, porque ela também tem essa influência ali hormonal. Mas não é exclusivo, né? Existem pacientes mais jovens que têm, assim como existem pacientes mais jovens que têm alopecia androgenética, né? Alopecia areata, por exemplo, que é uma alopecia autoimune. Então, o próprio corpo deixa de reconhecer aquele fio, aliás, reconhece aquele fio como estranho, já no processo inflamatório ali, faz aquelas falhas sem cabelo. Às vezes a gente tem em criança, né? Tem em jovens, então depende muito e nada nossa, se você vai só ter nessa faixa etária, né? A gente na Uhum. medicina às vezes costuma brincar que os pacientes às vezes não leem os livros, né? Não é bem exatamente como está ali, mas existem linhas gerais, mas existem muitas particularidades e por isso é tão importante exatamente buscar um atendimento de uma pessoa capacitada, né, do médico dermatologista. Que nem você falou, né? Não tem uma causa única, então também não vai ter uma solução única. Então não Exato. dá pra seguir nenhuma. Não existe receita milagrosa, né? E se você quer ter o melhor resultado, né? Eu quero tratar essa queda de cabelo, a primeira coisa é você ter o diagnóstico correto. Né? Se você não ter o diagnóstico correto, vai ser muito mais difícil, para não dizer bem mais dificultoso essa tarefa, né? Uhum. De tratar isso. E a alopecia, então, é a principal causa que costumam buscar o médico com aperfeiçoamento em tricologia. Existem, aí tem as alopécias, existe também o eflúvio telógeno, que é uma causa muito comum. O que é o eflúvio telógeno? Nosso cabelo, resumidamente, tá? Ele tem algumas fases, então ele tem uma fase de crescimento, tem uma fase de repouso ali, de latência, tem uma fase de queda. O que acontece no eflúvio? Essa fase de queda a gente chama de telógena, né? Por isso aí o eflúvio telógeno. O que acontece? Há uma mudança no ciclo do cabelo. Então, por algum motivo, por exemplo, por uma deficiência de vitamina, de ferro, por exemplo, por alguma... a pessoa tem uma anemia, ou é muito comum em mulheres jovens, às vezes tem um período menstrual mais importante, acaba perdendo muito sangue, perde ferro, então baixa esse ferro. Ou a pessoa tem algum distúrbio ali da tireoide, algum distúrbio hormonal, ou algum distúrbio hormonal outro. Parei o anticoncepcional, né? Ou tive um estresse mais importante, ou fiz uma cirurgia importante, tive dengue, tive covid, tive uma infecção viral, tive sífilis, várias coisas, várias infecções podem deflagrar com que esses fios entrem em fase de queda juntos e antecipadamente. E isso vai causar aquela queda importante. Outra coisa que é muito comum, mulher pós-parto, né? Então, a gente vai ter uma queda porque que durante lá os 9 meses da gestação, existia um padrão hormonal, né? Quando o neném nasce, né, com essa mudança, então a gente vai ter essa queda. O eflúvio geralmente acontece 3 meses depois dessa mudança. Então, até no Covid a gente tem visto um pouco antes isso. Mas, em geral, você vai procurar a causa uns 3 meses antes do início dessa queda. Então, é muito comum. Existem também, existem pessoas que percebem que em determinadas épocas do ano, né, o cabelo ali cai com maior intensidade, né? Isso também, que Por tem conta. essa influência sazonal, né? Porque né,
da nossa natureza cíclica, né? Sim. As árvores caem as folhas, os animais, né, trocam ali os pelinhos e a gente, às vezes, algumas pessoas também percebem. Toda época do ano, em determinada época, meu cabelo cai mais e depois isso... O eflúvio, ele tende a se resolver espontaneamente. Quando por exemplo, teve uma infecção, resolveu aquilo, essa queda vai melhorar, o pós-parto, isso vai melhorar. O que é importante que a gente investigue também em consulta é se existe alguma outra causa que está fazendo a manutenção desse eflúvio, né? Então, às vezes a gente acaba solicitando alguns exames para verificar se tem alguma deficiência vitamínica, se precisa eventualmente fazer alguma reposição de ferro, se ele também serve como um alerta, né? Tem alguma outra coisa que essa pessoa tá vivenciando, que o cabelo tá... O cabelo é como se fosse... a gente diz um sinal, um sintoma ali, como a anemia né? A anemia não é um diagnóstico... A gente precisa ver por que isso está acontecendo. Então, por isso é muito importante aí a consulta e o exame físico, né? Então, o médico vai olhar o teu couro cabeludo e vai ver pelo padrão ali. A gente usa geralmente um aparelhinho que chama dermatoscópio, né? Existem, hoje em dia também, exames que a gente vê ainda com mais detalhes, né? Com lentes que vão num aumento maior e vai fazer e pela análise ali desse fio, da característica... eu vou tender para um diagnóstico ou para o outro. Então, eu consigo ver se tem vários cabelinhos novos nascendo, se esse cabelo que está nascendo, ele tem mais ou menos o mesmo diâmetro dos outros, porque isso é o normal, né? Quando a gente tem uma queda, o normal é que o novo fio seja da mesma espessura do cabelo normal. Quando a gente tem, por exemplo, alopecia androgenética, eu vou ter um afinamento. Por quê? Por essa influência hormonal, embora os hormônios da pessoa podem estar até em níveis normais, ou às vezes até diminuídos, às vezes a pessoa dosa, a testosterona ali está baixa, mas mesmo assim existe uma sensibilidade do receptor do hormônio naquele fio, em determinados locais, né? Principalmente nessa região mais central, e aquele hormônio ali vai fazer mais efeito no sentido de ir afinando, a gente diz miniaturizando esse fio. Então, isso eu vou ver no exame, né? Então, tudo isso é importante, né? Todas essas características. Perfeito. E quando a gente fala, assim, da saúde do couro cabeludo em si, quais são os motivos também que levam a buscar? Assim, a gente uma coisa só, né? Então, em geral, o que funciona bem para a saúde como um todo vai funcionar bem para a saúde do cabelo, né? Então, hábitos de vida, bons hábitos de vida, por exemplo, né? Ter uma boa alimentação, dormir bem, né? Fazer atividade física, todas essas coisas vão ser importantes. A gente tem, por exemplo, pode ter queda de cabelo associada a dietas muito hipocalóricas, muito hipoproteicas, né? Eu acabei de te falar que quando a pessoa tem deficiência de ferro, eu posso ter queda de cabelo. Então, todos esses hábitos influenciam, né? A gente sabe, por exemplo, que uma alimentação mais rica, né, em antioxidantes, né, em vitaminas e minerais, elas vão ser bom para minimizar ali os radicais livres que a gente tem e talvez até ter ali um cabelo mais saudável, vir a embranquecer esse cabelo mais tarde, né? Outra coisa são os hábitos, né, de higiene do couro cabeludo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas com quantas vezes eu devo lavar esse couro cabeludo? Depende, né? Depende, não tem uma regra certa. Se o meu cabelo ele tem uma tendência a ser mais oleoso, por exemplo, o ideal é que quando ele estiver oleoso eu lave, né? Porque na pele, assim como na pele do couro cabeludo, a gente tem micro-organismos, né? Que às vezes se alimentam dessa oleosidade. Então, se eu tiver uma oleosidade excessiva ali, eu tenho essas sujidades depositadas, eles vão proliferar mais. E aí, nessa proliferação, às vezes eles geram uma inflamação, descamação e acaba piorando, né? A gente tem muito... É comum agora, na época do inverno, a gente ter piora da dermatite seborreica,
que é a caspa que a gente chama, né? Então, tem ali a ver com esse desequilíbrio dessa microbiota, essa desbiose que a gente chama, né? Claro, o uso de água muito quente é uma coisa que é ruim, Que a gente né? sabe que aqui em Curitiba, né, chega o frio, é bem comum, né? Claro que a pessoa não vai tomar banho gelado aqui em Curitiba no inverno, né? Mas, assim, aquela água pelando que a gente diz, isso é ruim, porque também um pouco dessa oleosidade para manter a barreira da pele, tanto do corpo quanto do couro cabeludo, é ok. Se eu retiro demais também, isso às vezes acaba gerando um rebote até de produzir mais oleosidade. Então, não usar água muito quente, lavar o cabelo, né, quando tiver oleoso, né? Isso vai variar. Tem gente que eu, por exemplo, tenho que lavar praticamente todo dia, no máximo, dá um dia aí de intervalinho. Então, é muito de cada um. Outra coisa, a gente não deve, por exemplo, esfregar o cabelo na hora de lavar, né? Isso faz com que a gente acaba perdendo proteína do fio, né? Então, o shampoo a gente sempre vai escolher de acordo com a raiz, né, do Então, se é uma raiz cabelo. mais oleosa, é para Exato, controle de oleosidade. exato. E aí você vai ter cuidados que você pode... então, esse cuidado de evitar esfregar o fio. Às vezes, a pessoa que tem o cabelo muito seco, né, tem química, às vezes pode fazer o que a gente chama de até um pré-poo, passar um condicionador antes, proteger essa haste, né? Às vezes até o olhinho de coco, né? A pessoa tem o cabelo muito seco. Então, são cuidados que ajudam nessa saúde capilar. E qual que seria a forma correta, por exemplo, de passar shampoo? Que nem você falou ali, esfregar não é uma boa. Qual seria a forma correta? A gente precisa fazer com que esse shampoo, ele haja no couro cabeludo, né? Então, você vai pegar uma quantidade ali em torno de uma moedinha, né? E pode espalhar nas mãos e higienizar, né, suavemente ali o couro cabeludo. Tem que ter cuidado que às vezes as mulheres querem deixar a unha, né, enorme, então até para não acabar machucar o couro cabeludo. Entendi. Uhum. Isso que você falou do óleo de coco também. A ideia é passar, então, antes do shampoo, se você tiver o cabelo muito seco, você passa um pouco de óleo de coco, depois Você enxágua. Pode. Principalmente, né, às vezes as pessoas com cabelo cacheado. Isso é uma... ou cabelo com muita química, né? É um dos... Porque quando a gente fala de shampoo anti-caspa, muitas vezes a gente vai precisar usar um shampoo anti-caspa. Muitas vezes eles ressecam o fio, né? Então, mas a gente quer que ele atue no couro cabeludo. Então, das dicas de tolerância também de um shampoo anti-caspa é justamente proteger o fio. E pode ser até com o próprio condicionador, inclusive, né? Então... O óleo de coco é um dos que tem mais estudos, né, científicos falando, né, desses benefícios nesse sentido. E a ideia é passar daí no comprimento do fio, né? Não na raiz. Não, na raiz, né? Isso com condicionador, com creme de pentear também. Porque se a gente coloca perto da raiz, o que eu vou acabar levando mais oleosidade? Porque o creme tem aquela gordurinha ali. E isso também pode acabar interferindo nessa desbiose, né? Nesse desequilíbrio desses micro-organismos. Isso é muito importante, principalmente aquelas pessoas que têm cabelo muito curto, né? Então, ali muitas vezes até nem tem muita necessidade do condicionador, porque entre a ponta e a raiz vai ter a distância muitas vezes muito pequena. Pequena ali, né? Então, pelo que você está falando, o estilo de vida, assim, tem um reflexo no cabelo. Você consegue olhar de uma forma clara, assim, quando vem um paciente, a associação. Sim, né? Na pele também, né? Você pega a pele de quem é um tabagista, de quem fuma, de quem não fuma, né? Isso, todos os hábitos de vida saudáveis vão ser fundamentais para a saúde do fio de cabelo ao dedinho do pé. Perfeito. E uma pergunta, quando a gente fala ali do couro cabeludo, é normal sentir dor quando passa por procedimento estético ou quando escova o cabelo em casa? Isso é uma coisa comum?
existe uma condição que se chama couro cabeludo sensível. Então, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior. Em geral, não é para a pessoa ter dor, né? Se Então, tem, pode ser um sinal de alerta ali para buscar exatamente, profissional. né? Tem algumas, por exemplo, a gente pode ter rosácea, como a gente tem na pele do rosto, às vezes fica aquele vermelhinho aqui nessa região mais central, forma até algumas pápulas, que a gente diz algumas bolinhas mais vermelhinhas, alguma espinhazinha, a gente pode ter isso no couro cabeludo. Então, sentiu dor no couro cabeludo, opa, É um sinal de vamos alerta. procurar o médico para ver o que está acontecendo nesse couro cabeludo. Entendi. Tá? Quais mitos que você costuma ver no dia a dia no consultório? Eu acho que essa questão ali da lavagem que a gente comentou, talvez seja uma das perguntas que a gente mais escuta, assim, né? Eu até brinco que tinha um chefe na residência que dizia, não, o cabelo não é samambaia, isso não vai ter problema se você, né, pôr muita água, lavar, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa, como a gente tem aquele número de fios que é normal cair por dia, quando a pessoa lava ou seca, é mais fácil que esse fio se desprenda. Então, às vezes, a pessoa fica com uma falsa ideia de que quando ela lava, o cabelo cai por causa da lavagem. Sim. E aí ela não lava. E aí eu tenho aquela proliferação ali de micro-organismos e acaba sendo um ciclo vicioso. Sim. Outra coisa que às vezes as pessoas perguntam muito é em relação à tinta, né? Ah, mas eu posso pintar o meu cabelo? A pessoa tem alopecia androgenética, então ela tem esse afinamento. Eu posso pintar ou tem alguma outra alopecia, né? Em geral, pode, tá? Porque a tinta, ela vai ali provocar algum dano na haste, no fio, né? Porque seja ela, a gente tem várias tintas, né? Tem os tonalizantes, tem as tintas que ficam mais na camada mais externa, tem as tintas permanentes que a gente vai precisar abrir a cutícula, né? Desse fio para sair o pigmento, né? E para entrar outro. Então, isso vai ter um dano maior, mas ela não vai, por exemplo, causar um afinamento. Certo. Disso na raiz. Então, em geral, se eu não tenho uma dermatite de contato, uma alergia, uma inflamação no couro cabeludo, em geral, não tem problema de pintar. É claro que aí também o dermatologista vai poder te indicar, existem tintas mais hipoalergênicas, mais apropriadas para o seu cabelo. Apropriadas para o seu cabelo. Mas Entendi. isso às vezes as pessoas, ela já está sofrendo tanto, né? Eu digo ela, enfim, paciente, né? A maioria as mulheres buscam, né, muito. Mas a pessoa já está num sofrimento por causa que o cabelo está caindo e ainda ela fica, meu Deus, se eu pintar e aquilo já está branco, então ela está sentindo mal de mais de uma forma. Então, isso é até uma pergunta que eu vejo que às vezes até ficam aliviados quando a gente esclarece. Sim, que então a tintura ali, a princípio, não é para causar a queda do cabelo. Se causar, tem algo muito errado. Ela pode... O que você tem que cuidar? Claro, você aí tem que ter bom senso, né? Você não vai pintar... Se eu tô com uma dermatite, esse cabelo tá inflamado, tá vermelho, tá descamando, você não vai pôr ali uma outra coisa química ali. Né? Perfeito. Mas você tendo o acompanhamento, né? Você vai também receber essas orientações e até ficar mais tranquilo no sentido do que é bom para você e do que não é bom para você. A gente... Obviamente, né? Toda química ela vai danificar um pouco, mas existem coisas que é bom a gente evitar, principalmente com algumas condições, né, capilares. Quais são os tratamentos mais indicados geralmente? Tem alguma inovação que tem se destacado nos últimos anos? Aí vai depender muito da causa, né? Então, a gente tem... coisas novas, né? Por exemplo, na alopecia areata, a gente tem novas classes, né, de medicamentos que a gente chama de pequenas moléculas, que estão sendo introduzidas, né? Qual que é essa areata? Novos estudos. A alopecia areata é aquela tipo de perda de cabelo que eu tenho falhas no couro cabeludo. Tá. Então, pode ser... Mas ela tem várias apresentações. Então, eu posso ter algumas falhas e elas, em geral, elas
podem repilar espontaneamente, quando elas são poucas até, independente de a gente fazer alguma coisa ou não. Mas ela é um pouco imprevisível. Então, ela tem essa apresentação de falhas. Ela pode acometer todo o couro cabeludo. E ela pode acometer, inclusive, todos os pelos do corpo, né? Inclusive, com perda de sobrancelha, com perda de cílio, com perda de pelinho do nariz, de tudo, né? Então, para essa condição, a gente tem, assim, várias novidades nesse sentido. E outras coisas também, né? A medicina, ela é muito dinâmica, a toda hora está se fazendo novos estudos e na alopecia androgenética, nesse afinamento. Então, a gente tinha, né, há muito tempo o minoxidil de loção, a gente pode, muitas vezes, hoje em dia, fazer esse uso oral, e existem outras drogas de inibidores dessa parte hormonal, que vão atuar mais nesse pilar hormonal. Existem drogas mais novas, mais potentes. Então, por isso que é bom a pessoa buscar ajuda, porque aí o médico vai conversar. Eu sempre compartilho muito com os meus pacientes o que tem, o que é possível fazer e o que a gente está disposto, né? Porque tudo tem... o medicamento, ele tem seus efeitos, então, né, você está disposto até o quanto isso está te incomodando e o que você está disposto, né? Existem terapias com luzes, com lasers, existem procedimentos complementares que a gente pode fazer em consultório, né? Infiltrações, muitas vezes na alopecia areata a gente infiltra ali anti-inflamatório, ou em outras condições também a gente consegue usar a medicação ali no couro cabeludo para isso ajudar. Então, vai muito da causa. E aí, dessa conversa com o profissional, alinhando, né, as expectativas também e o que vai ser usado como tratamento. Laura, eu agradeço muito a nossa conversa. Tem algo que você quer deixar de mensagem para quem está assistindo? Eu acho que o fundamental, Nathalie, é isso, sabe? Eu acho que eu sempre busco, pelo menos nas minhas coisas, né, o melhor. Então, se você tem uma condição, você quer tratar da melhor forma. E a primeira coisa que você pode fazer para tratar da melhor forma é buscar um profissional que está melhor capacitado para cuidar de você. Então, eu acho que isso é o principal. A gente deu aqui várias dicas de sinais de alerta, que a pessoa, opa, eu estou com isso, eu devo procurar consulta. Eu acho que de tudo isso que a gente conversou, esse é o principal. Porque, de resto, o teu médico vai conversar com você sobre o tratamento, sobre as possibilidades. Isso você não tem que se preocupar. Caso, né? Você tem que, eu tô com isso, então eu vou buscar ajuda. E aí eu acho que tudo pode se desenrolar de uma forma melhor. Laura, certo. muito obrigada. Foi um Obrigada prazer conversar com pelo você. Convite. Para próximas vezes também está convidada. Obrigada. E muito obrigada também a você que nos assistiu. Mais informações você pode conferir no site da Revista Ampla em www.revistaampla.com.br. Obrigada, Laura, e obrigada a você. Obrigada. Até a próxima. Um abraço.